Olá, continuando então a nossa teoria da Constituição, vamos falar agora das regras e princípios constitucionais. Mas eu vou tornar essa matéria mais interessante a gente inserindo isso então dentro do constitucionalismo inglês, norte-americano, e como que essa ideia vai se espalhando para o resto do mundo, chegando inclusive aqui no Brasil, né, sobre a importância da diferenciação entre regras, princípios, e a gente pode até diferenciar entre regras, princípios setoriais e princípios fundamentais da Constituição e como que isso se relaciona na aplicação, na construção da norma aplicável ao caso concreto. Isso é muito interessante e muito importante, principalmente porque nós andamos aí importando determinados mecanismos, né, para o direito brasileiro, né, e isso é muito arriscado, principalmente porque a gente não tem tradição, e que muita gente não conhece bem, né, esses mecanismos, e esses mecanismos também se inserem dentro de realidades históricas distintas, diferentes. Olha só, então eu vou explicar isso. Em primeiro lugar, né, um pressuposto antes da gente entrar na diferenciação entre regra e princípio. Toda teoria, ela nasce a partir de uma determinada realidade histórica. Então, toda vez que vocês forem fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, ler um autor, conhecer uma teoria, primeira coisa que vocês têm que fazer, né, saber quem foi esse autor, onde que ele nasceu, como é que foi a vida dele, né, de onde que ele vem, qual que é a situação dele naquela sociedade, na cidade. Né? Por que eu estou falando isso? Se a gente for ler, olha só um exemplo básico aqui na teoria do Estado. Se a gente pegar um autor do século XVIII, um liberal do século XVIII, e encontrar lá no texto dele, um cara super respeitado, um cara assim, teórico respeitado, está escrito lá no texto dele, né? O Estado é inimigo da liberdade. E a gente tem que, então, para entender essa expressão no texto dele, saber, olha, o que ele considera como sendo Estado. Ou seja, se ele vive no século XVIII, ele não conhece ainda o Estado liberal, que está começando na Inglaterra, né? Então, quando ele menciona, ele não conhece o Estado Social, está muito longe, isso é só no século XX, ele está no século XVIII. Ele não conhece o Estado Socialista, também, só no século XX, ele está no século XVIII. Ele não conhece o Estado Plurinacional, ele não conhece o Estado Democrático de Direito, ele não tem esses conceitos. Logo, quando ele fala que o Estado é inimigo da liberdade, como é que é a única maneira que a gente pode ler isso? Ele está falando que o Estado é absolutista, que é o único Estado que ele conhece. Entenderam o problema? Se a gente não contextualizar o livro, o texto, o autor, vai ler tudo errado. E é isso que mais acontece. Tem muita gente, e às vezes tem até umas pessoas assim, autodidatas, não. Né? Tem que fazer a leitura com orientação. Né? Tem que fazer a leitura sabendo, né, da necessidade de levar em consideração, né, esses aspectos, né, de contextualização. Ou, quer outro exemplo? Muitas teorias, a gente tem muita mania de fazer isso, muitas teorias que são construídas para um tempo, um espaço, né? Ou seja, você pega então aquela teoria, a teoria do constitucionalismo liberal, as teorias econômicas liberais do século XVIII, XIX. Elas foram construídas pensando aquela cultura, aquela sociedade, né? Aquela realidade histórica, aquele momento econômico. Se eu pego essa teoria e transporto para um outro tempo, para o século XX, para o século XXI, é óbvio, gente, mas é óbvio, é só pensar um pouquinho, vocês vão descobrir isso, que vai dar tudo errado. Né? Porque o contexto, seja, os elementos reais que inspiram aquela construção daquela teoria, eles não existem mais. A realidade social, econômica, política, da qual surge essa teoria e para a qual ela se volta para resolver aquele problema, para solucionar aquele problema, para explicar aquele problema, né, ela não existe mais. Então é óbvio que vai dar tudo errado. E mais, vamos pensar, eu pego o sistema
constitucional norte-americano. Nosso sistema constitucional norte-americano é lindo, é muito seguro, as instituições são muito sólidas, né? E aí eu vou trazer a ideia dos precedentes que tem nos Estados Unidos para o Brasil. Olha, gente, o problema todo é que esses, quando você, por exemplo, no início do século passado, né, no início do século XX, os alemães pensaram em criar uma teoria geral do Estado. Teorias gerais, né? E a ideia de uma teoria geral do Estado seria qual? Olha, vou criar uma teoria do Estado que vai, então, construir toda uma arquitetura constitucional, toda uma engenharia constitucional, né, de mecanismos normativos, institucionais, princípios e regras jurídicas que vão dizer como que vão funcionar os Estados, como é que vão funcionar os sistemas políticos, etc. E aí, de maneira bastante inocente, tanto que pouco depois eles vão rever isso, porque é óbvio que isso não funciona, né? Chegar e falar, olha, então agora eu construo uma máquina, né, que é essa máquina que eu vou chamar então de um sistema de governo, de um sistema político, de um sistema econômico, de um sistema social. Então, essa máquina sofisticada, ela é cheia de normas, né, são normas jurídicas, normas constitucionais, princípios constitucionais, toda uma estrutura, instituições que são criadas, e eu explico como é que essas instituições funcionam. Vamos fazer aqui uma comparação. Imagina que, né, a gente comprou uma Ferrari. Ou a gente vai ter a oportunidade, vai ser difícil comprar uma Ferrari, a gente vai ter a oportunidade de pilotar uma Ferrari de Fórmula 1. Olha só. Aí você constrói uma Ferrari de Fórmula 1, né, que é a máquina, né, como dizem os italianos, la máquina. Aquela máquina sensacional. É essa estrutura normativa. Nossa, agora eu tenho um sistema constitucional de governo perfeito. Né, uma democracia parlamentar, que eu estou pensando nos mínimos detalhes, é a máquina. Né? Aí, só que tem um problema. Eu vou dirigir essa máquina de Fórmula 1, a Ferrari de Fórmula 1. Olha, é óbvio, gente. Primeiro, eu acho que eu não vou conseguir nem sair do lugar. Se eu sair do lugar, eu bato na primeira curva. Porque é dificílimo você segurar uma máquina dessa. Porque se você acelera, a rotação do motor, né, você não dá conta de segurar. São poucas pessoas que dão conta de segurar uma máquina sofisticada dessa. É mais ou menos isso. Você pode ter uma máquina, mas o piloto não está adequado, não está preparado para fazer funcionar aquela máquina. Então, uma máquina sem piloto, né, ou uma máquina onde você tem um cara, e eu não estou falando então que são pessoas ruins ou inferiores, nada disso, nada disso. Estou falando, olha, eu posso sim ser ótimo em uma determinada função e ser péssimo em outra, todo mundo é assim. Né? O problema é que, se eu estou habituado, se aquilo diz respeito à minha formação, à minha cultura, à minha história, se eu estou preparado para fazer aquele negócio funcionar, né? Se aquilo surgiu da minha realidade, aquele negócio vai funcionar. Né? Agora acontece, se não tem como eu importar a máquina, né, se eu não tenho o piloto preparado. Né? Ou seja, em outras palavras, não tem nada a ver eu importar, né, um sistema judicial norte-americano, onde lá os juízes estão há 200, há 300 anos, né, ou mais, porque vem do sistema inglês, habituados a fazer aquele negócio funcionar, né, e isso foi construído historicamente, isso vai sendo construído de geração por geração, e essa máquina que é composta, né, ou seja, o que faz essa máquina institucional, o sistema jurídico constitucional, o sistema judicial norte-americano, o sistema de precedentes norte-americano funcionar? São as pessoas, a cultura, a relação dos advogados com os juízes, dos juízes, né, nas decisões, como é que essas decisões foram se transformando, da sociedade, o comportamento da sociedade em relação àquela máquina, o comportamento da sociedade em relação ao processo judicial, né, dos advogados, dos juízes, da formação, enfim. Né? Não basta, e esse foi o grande erro dos alemães do início do século passado, quando falaram em uma teoria geral do Estado, não basta você querer falar, olha, vou importar essa máquina, vamos copiar o sistema norte-americano que é lindo. Ele vai funcionar, óbvio, ele só vai funcionar dentro do contexto cultural, histórico, econômico, político, dentro da realidade social, nas relações sociais que foram estabelecidas em torno daquele sistema. Então, isso é a primeira coisa que eu queria muito chamar a atenção para vocês, para um erro grosseiro
que nós cometemos, né, insistentemente, e principalmente nós falamos do sistema mundo colonial, né, de um país que foi colonizado e que ainda mantém muito dessa colonialidade do ser, de achar que dá para copiar os outros. Não, nós temos que criar o nosso próprio sistema. Né? Não dá para copiar os outros. E o constitucionalismo brasileiro, né, a segunda Constituição nossa, na primeira foi inspirada na França, a segunda foi inspirada nos Estados Unidos. A gente copiou o federalismo, a gente copiou o controle de constitucionalidade deles, né, inspirando a Suprema Corte deles para criar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né, o controle difuso de constitucionalidade, né, enfim, o sistema presidencial também. Tudo isso vem da Constituição norte-americana. E é óbvio que isso vem de lá, mas vai funcionar aqui de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque você não pode separar a máquina, a estrutura, as normas, a Constituição da realidade social, das relações interpessoais, subjetivas, da cultura, da história, né, da realidade social, cultural, política, econômica de um determinado país. Né? Não dá para copiar o sistema do outro. Aí você vai pegar e falar, o sistema inglês, então, que lindo. Aí é que é impossível mesmo, porque é uma Constituição não escrita, né? Você tem parte escrita, partes importantes, alguma parte é escrita, mas ela é uma Constituição completamente diferente, que é construída durante 800 anos naquele país. Então, vamos copiar. Não tem como copiar. Né? Então tem que parar com essa ideia, né, colonizada, né, de querer copiar e construir o próprio sistema nosso. É muito importante, entretanto, para a gente construir o nosso sistema, a gente aprender com todo mundo. Né? Ver as diversas experiências, ver o que se aplica aqui, o que não se aplica aqui, né? As adaptações que a gente vai, de repente teve uma ideia ótima em tal lugar, vamos adaptar para cá. Aí é outra coisa. Agora, achar que você pega um sistema integral, transfere para cá e que isso vai funcionar aqui, é óbvio que não vai funcionar. Eu até bati aqui. Ó. Então, olha, quando a gente fala, vamos para isso então pegar a Constituição inglesa. Primeiro tem assim, alguns equívocos com relação à inglesa. A Constituição inglesa é não escrita. Não, mentira. A maior parte da Constituição inglesa é escrita. O que é a Constituição inglesa? Ela é baseada em um tripé. A primeira parte desse tripé são as leis constitucionais produzidas pelo parlamento inglês. Aí então é a Constituição no sentido material. Ou seja, a Inglaterra não tem o Reino Unido. Né? O Reino Unido hoje é o Reino Unido da Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, e Escócia, ou melhor, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, porque a Grã-Bretanha é a ilha que tem aqui a Inglaterra, que é a maior população, tem aqui do lado, né, no sudoeste da ilha, o País de Gales, e no norte da ilha, uma região menos habitada, né, que é a Escócia, belíssima Escócia. E na outra ilha do lado, que é a ilha da Irlanda, no norte, né, a parte pequenininha tem a Irlanda do Norte. Então, você tem a República da Irlanda, que não mais integra o Reino Unido, e a Irlanda do Norte. Essa Constituição, então, vamos falar aqui de forma genérica, né, como é usado, Constituição inglesa. Tá? Mas quando eu estou falando hoje na Inglaterra, saibam a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Né? O país é o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é a ilha onde está o País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte, e Escócia. E a ilha do lado, onde está a Irlanda, no norte tem a Irlanda do Norte, que integra ainda o Reino Unido, que maioria protestante, e a República da Irlanda, maior parte, capital Dublin, que é católica, majoritariamente católica. Bom, essa Constituição, então, ela nasce historicamente. Você tem leis que são materialmente constitucionais. Então, a diferença entre Constituição material e Constituição formal. A Constituição inglesa, vamos falar assim, inglesa, né, ela é formal, ou seja, mentira, ela é material, ou seja, ela traz matéria constitucional. O que são, então, as leis constitucionais da Inglaterra? Aquelas leis que tratam de matéria constitucional. Mas elas são elaboradas da mesma maneira que são elaboradas as leis ordinárias. Então você não tem ideia de rigidez constitucional. Na Inglaterra você não tem um texto codificado, sistematizado, dividido em capítulos, artigos, separados por temas, nada disso. Você tem leis esparsas que vêm lá desde o século XIII até os dias de hoje, né, numa construção histórica, né, no emaranhado de histórias, né, muito interessante, muito bonito, né, que são leis constitucionais que tratam de matéria constitucional. Qual que é a matéria constitucional? Matéria constitucional são aquelas normas de organização, né, do Estado, né, distribuição de competências, separação de poderes. Então, toda a Constituição do mundo,
né? A matéria constitucional, para ser Constituição, você tem que ter dois tipos de normas. As normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competências, separação de poderes. Para ser Constituição tem que ter isso. E aquelas normas que declaram, depois protegem os direitos humanos, os direitos fundamentais. Toda Constituição, para ser Constituição, tem que ter esses dois tipos de normas. E é isso que nós estamos chamando de Constituição material. Né? Na Inglaterra, então, você tem as leis constitucionais, elas formalmente não se diferenciam das leis ordinárias, mas elas se diferenciam apenas materialmente. Fazem parte da Constituição inglesa as leis que tratam da organização do Estado inglês, separação de poderes, e as leis que tratam da proteção, declaração e proteção dos direitos fundamentais. Bom, o que vai mudar de país para país, né, é o conteúdo dessas normas. Ou seja, como que é feita a separação de poderes, qual que é a relação entre executivo, legislativo e judiciário. Da relação entre executivo e legislativo, você tira o sistema de governo, isso é um sistema presidencial, um sistema parlamentar, um sistema diretorial, um sistema semipresidencial. Né? Você tira isso da relação entre, né, o executivo e o legislativo. Então, vai mudar a relação, o limite, o grau de limite ao poder do Estado, se o Estado tem um poder muito limitado, se o Estado é mínimo, se o Estado é máximo, se o Estado tem um poder menos limitado, se o Estado garante determinados direitos ou não, etc. Então vai mudar muito o conteúdo, mas toda a Constituição vai ter que ter, né, essas normas que são materialmente constitucionais, normas de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes. E depois, outra norma basicamente constitucional, Constituição em sentido, né, material, as declarações de direitos. O que vai mudar de país para país, né, de tipo constitucional para tipo constitucional, o conteúdo, né, dessas declarações. Então, se você tem direitos, apenas direitos individuais, é uma Constituição liberal. Nas Constituições liberais não há referência a direitos sociais, então não há direito à saúde, educação, previdência, isso até hoje nos Estados Unidos. Né, os juízes, os mais conservadores, republicanos, os juízes da Suprema Corte, não consideram direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos como direitos fundamentais. Direitos fundamentais, né, são apenas os direitos individuais. Isso é bem liberal. Não há, então, nas constituições liberais, né, direitos sociais, saúde, educação, previdência, nada disso. Isso não é dever do Estado. Está no plano liberal. O sujeito que vai lá, trabalha, ganha dinheiro e paga o médico. O sujeito que vai lá, trabalha, ganha dinheiro, né, e pague a sua escola. O sujeito que vai lá, trabalha, ganha dinheiro e compra sua casa. Se não conseguir, não é problema do Estado. Então, nas constituições liberais, você tem só direitos individuais. Né? Depois, das constituições sociais, você tem direitos individuais, sociais, saúde, educação, previdência, direitos políticos, né, garantidos como direitos fundamentais, direito a votar, a ser votado, né, a participação da construção livre do Estado, né, participar na construção da vontade do Estado, né, e ainda os direitos econômicos, né, salário mínimo, políticas econômicas de repartição de riqueza e etc. Então, as constituições sociais, você tem uma ampliação desse leque de direitos fundamentais. Né? Você tem hoje, numa tipologia clássica constitucional, tem três grandes tipos constitucionais. As constituições liberais, que vão trazer normas de organização do Estado, claro, né, limite ao poder do Estado, e direitos individuais, como direitos humanos, só os direitos individuais. As constituições sociais e socialistas, que trazem esses quatro grupos de direitos: direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. Entretanto, há uma diferença grande entre as constituições sociais, que podem ser chamadas de sociais democráticas, welfare state, estado de bem-estar social, né, constituições sociais liberais para alguns. Por quê? Porque essas constituições mantêm aqueles direitos que vêm do liberalismo, os direitos individuais, mas acrescentam os direitos democráticos, os direitos políticos, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, e os direitos econômicos, né, direito ao emprego, à remuneração justa, ao salário mínimo, a políticas econômicas de geração de emprego, repartição de riqueza. Já o Estado socialista, ele trabalha esses direitos fundamentais de maneira diferente, mas isso a gente vai trabalhar mais adiante, né, quando a gente chegar aí nesses estados sociais, estados socialistas, vão trabalhar uma diferenciação. Mas só para adiantar um pouco, você tem ali uma ênfase no Estado socialista aos direitos sociais e econômicos e uma limitação constitucional aos direitos individuais e políticos, né, visando a construção da sociedade comunista no futuro. Depois a gente explica isso melhor, mas só para adiantar, para vocês não ficarem muito ansiosos para chegar lá adiante, né, nessa diferenciação mais detalhada entre esses três grandes tipos constitucionais modernos.
E aí, então, né, essas constituições, essa Constituição da Inglaterra, ela é formada num tripé, onde você tem, qual a primeira base? As leis constitucionais, esparsas, matéria constitucional, né, as decisões judiciais que tratam de matéria constitucional, isso integra a Constituição inglesa, e os acordos, né, que eles chamam de convenções constitucionais, que são acordos, olha que interessante, isso é só na Inglaterra. Né, você tem, no Canadá você tem uma parte, né, muito da herança inglesa, né, você tem leis constitucionais esparsas, né, Austrália e Nova Zelândia tem alguma coisa, mas isso é basicamente Inglaterra, né, Reino Unido hoje. Né, onde você tem então aquelas leis de matéria constitucional, as decisões judiciais, que têm força de Constituição quando tratam de matéria constitucional, e os acordos parlamentares, são acordos verbais, olha que coisa legal. Então, os parlamentares, por exemplo, fizeram um acordo há 200 anos atrás de que o primeiro-ministro da Inglaterra seria escolhido, né, aquele que, o partido que vencesse a eleição, né, o líder do partido seria empossado como primeiro-ministro, que é o sistema que existe até hoje. Ou seja, lá não é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. O partido político escolhe o líder do partido. Ocorrem as eleições e o partido que vence as eleições, o líder do partido é automaticamente transformado em primeiro-ministro, diferente de outros sistemas parlamentares. Isso, por exemplo, não está em nenhuma lei escrita. Né? Isso não está em nenhuma decisão judicial escrita. Isso é um acordo verbal. Eles acertaram isso numa época e vêm mantendo isso até os dias de hoje. E isso, gente, tem como copiar isso? É óbvio que não tem a menor possibilidade. Isso é uma construção histórica, cultural, de um povo. Durante 800 anos eles foram construindo esse sistema. A Constituição, então, inglesa é uma Constituição feita por decisões judiciais, né, por leis, né, constitucionais, leis que tratam de matéria constitucional, mas essas leis são, né, formuladas formalmente igual, né, leis ordinárias, né, no processo legislativo, e ainda os acordos verbais dos parlamentares integram a Constituição, quando são acordos que dizem respeito, por exemplo, ao funcionamento do Estado, a separação de poderes, ao funcionamento do Parlamento, né, do Executivo, do Legislativo do Reino Unido. Né. Legal demais isso. Bom, essa Constituição, então, ela é uma Constituição que não é codificada, não é sistematizada. Bom, a Constituição, e aí a gente já vai chegar na próxima aula, então nós vamos trabalhar essa diferença de regras e princípios a partir disso que a gente está comentando, a partir desses pressupostos históricos e teóricos. Já a Constituição dos Estados Unidos da América, né, ela tem uma novidade, que é uma Constituição que já passa a ser estabelecida em um texto, ou seja, uma Constituição para o futuro. Quanto à Constituição da Inglaterra, né, é baseada no passado, nas decisões, nos acordos verbais, nas decisões judiciais, nas leis feitas, etc. Os Estados Unidos faz um texto que vai prometer, falar, nós vamos construir isso aqui a partir de agora. Né, que é um texto curto, né, e aí começam alguns equívocos do constitucionalismo norte-americano, equívocos graves. Primeiro, fala, os Estados Unidos têm a menor Constituição do mundo. Mentira. Primeiro, a Constituição dos Estados Unidos talvez seja uma das maiores do mundo. Talvez maior do que a dos Estados Unidos, só da Inglaterra. Por quê? Porque a Constituição não é texto, gente. Constituição é a interpretação que se faz do texto. Aí então a gente já começa a introduzir essa discussão delicada de princípios e regras. O texto tem que ser lido. E se o texto é lido, ele é interpretado. A gente pode, alguns constitucionalistas norte-americanos falam que pelo menos os Estados Unidos tiveram pelo menos 3 constituições. Quando eles falam isso, o que é? Que os Estados Unidos teve pelo menos 3 interpretações distintas sobre o mesmo texto constitucional. 3 interpretações diferentes. Você tem palavrinhas, por exemplo, que são palavrinhas que viajam no tempo, né? Que são as palavrinhas que caracterizam os princípios, igualdade perante a lei. Lá nos Estados Unidos, quando começou a ideia de igualdade, você pega a Declaração de Independência, Thomas Jefferson, 1776, quando fala que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Como é que um cidadão norte-americano, como é que um juiz norte-americano, como é que um cidadão lia essa frase? Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Ele lia segundo os valores e a compreensão da época. Quem eram os iguais? Os homens brancos, proprietários e ricos. Então você vai ler, todos os homens brancos, proprietários, nascem livres e iguais. As mulheres não, os negros não, os asiáticos não, os indígenas não. Então, o que você vai extrair da leitura? O que é a Constituição? A Constituição naquela época, esse princípio da igualdade perante a lei naquela época, é um princípio que vai incluir apenas os homens brancos.
Assim era a lei do texto naquela época. Depois, como é que a sociedade muda? Conflitos, guerra civil, luta pelo fim da escravidão, o governo Lincoln, a guerra civil, morrem centenas de milhares. Né? E a sociedade muda nisso. Ela muda com os conflitos, com as lutas por direitos, etc. E aí então começa uma outra leitura. Por quê? A cabeça das pessoas mudou, a cabeça dos juízes mudou, a sociedade mudou, né? Os valores vão mudando gradualmente, né? E aí então aquelas mesmas palavrinhas passam a ser lidas de outra maneira. Onde está escrito, todos os homens nascem livres e iguais em direitos, leia-se agora, todos os homens, brancos e negros, nascem livres e iguais em direitos, mas devem viver separados. É a ideia dos separados mas iguais. Preste atenção, o texto é o mesmo, o princípio é o mesmo, a palavra é a mesma, igualdade jurídica, a expressão é a mesma. Só que o que vocês... Outra norma, é outra Constituição. Isso nós vamos chamar de mutação interpretativa constitucional. E a mudança da compreensão dos princípios, que são palavras cheias, palavras que viajam. Você chegar em outro momento da história norte-americana, né, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, a luta por direitos civis nos Estados Unidos, década de 1950, 1960. Né, ali vem uma emenda à Constituição importante em 1964 e ali muda a sociedade, começa a mudar a cabeça das pessoas de novo, muda a cabeça dos juízes, mudam as pessoas, o entorno, a cultura, e aí então, como é que os juízes começam a julgar? Né, porque mudou a sociedade, né, mudou as relações de poder. Ele fala, todos os homens... brancos, negros, asiáticos, vermelhos, né, independentemente de cor, de origem social, econômica, etc., nascem livres e iguais em direitos e não podem viver separados. Olha que interessante. Você teve o mesmo texto, já é lido de uma terceira maneira diferente. Isso é uma terceira Constituição. Porque mudou completamente a resultante da leitura daquele texto, que permaneceu o mesmo. Isso a gente chama de mutação constitucional. E aí então você tem a década de 70, movimento feminista, direitos feministas, direitos das mulheres, etc. E aí em 1973, finalmente a Suprema Corte começa a chegar e falar, quando está escrito homem, se leia todas as pessoas. Todas as pessoas, independentemente, né, de sexo, nascem livres e iguais em direitos. Depois você vê o movimento da luta LGBTQI, o MILC, toda a luta por direitos da população LGBTQI. E aí que você começa a falar, olha, todas as pessoas, independentemente de sexo, de gênero, de desejo, de cor, de raça, de etnia, de política, de filosofia, de religião, nascem livres e iguais em direitos, não podem ser discriminadas, não podem ser obrigadas a viver separadas. O texto é o mesmo. Mas a leitura do texto muda porque a cabeça das pessoas muda. Né? Porque as pessoas, né, embora atualmente a gente vê algumas pessoas voltando para a cabeça para a Idade Média, mas isso vai passar também, né? A cabeça das pessoas muda, a cabeça dos juízes muda, a cultura muda, a relação de poderes na sociedade muda, muda a leitura do texto, muda a compreensão do princípio. Esses princípios, né, se transformam no tempo. E a Constituição se transforma. A Constituição norte-americana, então, é uma Constituição basicamente principiológica. Ela muda muito mais nos tribunais do que muda o seu texto. São só 27 editamentos. A mudança principal na Constituição norte-americana é feita pelo Judiciário, na interpretação e reinterpretação do texto. É como então se tivesse um romance em cadeia, onde em cada capítulo você tem uma nova leitura que com o capítulo anterior. Mas isso nós vamos discutir na próxima aula, onde a gente vai aprofundar, então, essa ideia de princípios e regras a partir dessa história que nós fizemos agora nessa aula. Grande abraço, gente. Até lá.